E nessa aula de hoje vamos aprender um pouquinho sobre as reações dos ácidos e das bases, assim como as principais famílias, tá? Então acompanha comigo aí. Pessoal, quando a gente fala sobre os ácidos, tá? Nós temos aquela reaçãozinha que aprendemos na aula passada, que o ácido vem com o hidrogênio, com qualquer elemento, liberando H+, mais o A-. Isso aqui eu chamo de uma reação do tipo parcial, tá? Existe uma outra reação que normalmente vem em cinética ou equilíbrio químico, que essa reação ela considera a água no processo. Então eu vou ter HA, que é o ácido, mais H2O, que é a água. E aí, quando essa reação acontece, eu vou tirar um próton daqui, ou seja, esse H+, ele vai se juntar à água, formando H3O+, H3O+, mais o A-. Essa reação aqui eu chamo ela de reação completa, tá? Então, como eu já vi questões em vestibulares sobre esse tipo de reação, então eu vou ensinar para vocês as duas formas da gente fazer. Entenda isso aqui como uma fórmula, certo? Então imagina a seguinte questão. Eu quero fazer a reação completa. Aí eu vou mostrar para vocês uma outra definição que é chamada de monoácido. Eu quero fazer uma reação completa para um monoácido. O que é um monoácido, gente? O monoácido é um ácido que apresenta apenas um hidrogênio, ok? Aí você vai na ideia. Se o monoácido apresenta apenas um hidrogênio, um diácido apresenta dois, um triácido apresenta três e um tetrácido apresenta quatro. Então vamos fazer aqui a reação, ó, do HCl mais H2O. Ó, a quantidade de hidrogênio vai nos dar a quantidade de etapas que nós vamos fazer na reação. Então imagina a seguinte situação aqui, tem um ácido clorídrico, que é o HCl. O ácido clorídrico vai estar se ligando, ou melhor, vai estar reagindo com a água. Quando o ácido clorídrico reage com a água, eu vou tirar um hidrogênio daqui. Esse hidrogênio daqui vai entrar na água, formando o H3O+, mais o Cl-. Gente, reação com uma única etapa, reação já encerrou. Uma etapa, ok? Quando a gente vai para o diácido são os ácidos que têm dois hidrogênios. Então, quando eu vou para um diácido, por exemplo, vamos fazer aqui ó, o H2SO4. O H2SO4 tem dois hidrogênios. Consequentemente, ele vai ter duas etapas, porque a cada etapa da minha reação, eu só posso retirar um hidrogênio. Então, por exemplo, um hidrogênio vai entrar aqui, formando o H3O+, mas, olha o que vai acontecer. Se eu tirei um hidrogênio, então ao invés de ficar com H2, eu vou ficar apenas com HSO4 menos, né, já que saiu um próton, estou com excesso de elétrons. E na segunda etapa, eu vou pegar esse elemento aqui que finalizou, que é o HSO4 menos, mais H2O, formando H3O+, mais SO4 menos. Pessoal, depois que eu faço essas duas etapas, eu preciso gerar uma reação global. Eu gosto de dizer que a reação global, deixa eu até mudar de cor aqui só para exemplificar. Eu gosto de dizer que a reação global é o primeiro elemento. Ó, grava aqui. Opa. A reação global é o primeiro elemento, a soma das águas, a soma dos íons e o último elemento. Então, essa é a minha reação global. Tem outra forma da gente explicar isso. Então, se você quiser entender isso aqui melhor, a gente tem que ir para a aula de lei de Hess, tá? Aí só no segundo ano. Então, por enquanto, vamos entender assim. Quem é o primeiro elemento? O primeiro elemento é o H2SO4, que é justamente o ácido sulfúrico. Soma das águas. 1 mais 1, 2. 2H2O.
Assim eu já vou ter a minha reação balanceada. A soma dos íons, 2H3 ou mais. O último elemento, SO4. Então, essa aqui não tem o menos, tá? Aqui é só o SO4 mesmo. Essa aqui é a minha reação global. Então, aqui eu tenho uma reação que eu fiz em 2 etapas. Essas 2 etapas, elas são chamadas de reações parciais. E aqui eu tenho a minha reação global, ok? Pronto, pessoal. Vamos agora para um triácido. Então, a gente já entende, né? Um triácido, nós vamos ter, então, 3 etapas. Vamos colocar aqui o H3PO4. Vamos tentar fazer essa reação direto. H3PO4 mais H2O. Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer essa reação. Eu vou tirar um hidrogênio daqui, vou colocar no H2O, formando H3O mais. Mais H, se eu tinha 3, agora é 2. PO4 menos. Segunda etapa, eu vou pegar o que eu finalizei. H2PO4 menos, mais H2O. Vou retirar um hidrogênio, formando H3O mais. Mais, se era 2, eu retirei 1. Então, vou ficar com HPO4 menos 2. E por fim, aqui é menos 2. E por fim, HPO4 menos 2 mais H2O, H3O mais PO4 menos 3. Então, pessoal, eu fiz aqui a minha reação em 3 etapas. Lembra o que eu falei? Lembra o que eu falei lá no exemplo anterior? Vou colocar aqui 3 etapas. A minha reação global, então, ela vai ser, ó, o primeiro elemento, vou fazer aqui em vermelho mesmo, a soma das águas, a soma dos íons e o último elemento. Deixa eu só ajeitar aqui. E o último elemento. Foi. Então vai ser, ó, H3O mais, H3PO4, que é o primeiro elemento, mais 3H2O, dando 3H3O mais PO4 menos 3. Reação completa para um triácido. Pessoal, agora fica aí como desafio para vocês. Nós temos um tetrácido, que é um ácido com 4 hidrogênios. Faz essa reação aqui, ó, H4P2O7, tá? Eu vou colocar aqui para vocês a resposta final, mas aí você para tentar fazer aqui essa reação inteira. Vou deixar aqui, ó, a reação global final vai ser H4P2O7 mais 4H2O, dando 4H3O mais P2O7 menos 4. Faz essa reação aí para tu treinar, tá bom? Ó, a base, pessoal, também vai ter a sua reação. Então, imagina aqui que eu tenho agora, ó, o NaOH reagindo com água, liberando para a gente Na mais OH menos. Ok? Reação de uma monobase. Reação de uma dibase. Ó, ficaria Ca mais 2 mais 2OH menos. Então, o que é que a gente faz? É simples. Esse 2 vem para cima do Ca positivo e esse 2 vai para frente da base. Aqui, ó, 2 na frente da base e 2 em cima. A mesma coisa para uma tribase, AlOH3. Esse 3 vem para cima do Al e esse 3 vai para a frente da base. Então, olha o que eu vou criar. Eu vou criar aqui o Al mais 3 mais 3
OH-. E por fim, vamos colocar uma tetrabase PbOH4. Como é que vai ficar essa reação? Esse 4 vai para cima do chumbo, ficando mais 4, mais ele vai para frente do OH, ficando aqui 4OH-. Ok, pessoal? Então, as reações completas e parciais dos ácidos e as reações da base, tá bom? Agora, daqui eu já consigo, por exemplo, criar um sal também. Então, lembrando que uma reação de neutralização é justamente a reação de neutralização entre ácido e base. Vamos começar com a reação, né, do ácido clorídrico, ó, mais uma base de mesma quantidade de hidrogênio. Então eu tenho aqui, ó, o ácido clorídrico com um hidrogênio, a base com um OH, tá? Para ficar mais fácil. Então, como é que a gente vai fazer aqui na reação dos sais? Pessoal, ó, hidrogênio positivo, cloro negativo, sódio positivo, OH negativo, é a formação do composto. Então, o positivo do primeiro elemento vai se juntar com o negativo do segundo elemento, formando H2O. Mas o positivo do segundo elemento se junta com o negativo do primeiro, formando o NaCl. Então, eu tenho um ácido mais uma base, formando um sal, o sal Ba. Tá? Então, veja que interessante. Você pode ver lá na parte de nomenclatura dos sais que, por exemplo, o ácido clorídrico, o ácido que termina com hídrico, ele dá origem ao sal eto. Então, veja, o ácido clorídrico hídrico dá origem ao sal eto. Então, esse sal aqui, ó, ele vira cloreto de sódio. Ó, o ácido é um dos elementos mais importantes que a gente precisa entender para poder fazer e resolver qualquer nomenclatura, tá? A nomenclatura do sal, ela depende justamente do ácido que deu origem a ele. Então, por exemplo, agora eu vou para o segundo, H2SO4, que é o ácido sulfúrico, mais deixa eu colocar aqui o hidróxido de cálcio. Vou colocar a mesma quantidade, tá? Então vamos lá. Fazendo aqui a reação direta, eu tenho aqui, ó, 2H e tenho 2OH. 2H com 2OH, eu formo duas moléculas de água, 2H2O. E aí o que é que sobra para a gente? O cálcio, elemento positivo, vai se juntar com um sulfato, elemento negativo. Então eu vou formar o CaSO4. Veja, o ácido ico, que aqui é o ácido sulfúrico, dá origem ao sal ato. Então, ó, o sal aqui ele vira o sulfato. Sulfato de cálcio. Ok? Sulfato de cálcio. E um outro exemplo, pessoal, só para a gente entender. Então, agora eu vou colocar o ácido sulfuroso. Ó, era o sulfúrico, era o SO4. O sulfuroso, SO3. Vamos colocar o ácido sulfuroso com a base fraca, que é o hidróxido de magnésio. Então, olha o que é que vai formar. Da mesma coisa, se eu tenho dois hidrogênios com duas bases, né, no caso 2OH, eu vou formar 2H2O. O Mg junto com o SO3 vai formar o MgSO3, tá? Então veja, o sal oso, ele dá origem, o sal não, desculpa, o ácido oso dá origem ao sal ito. Então isso aqui vai virar, ó, sulfito de magnésio. Ok, pessoal? Beleza, então essas reações que eu acabei de colocar para vocês são as reações de neutralização. Ácido-base formando, né, um sal e água.
A gente pode fazer reação onde a quantidade de hidrogênio é diferente da quantidade de OH? Claro que sim. Então eu poderia fazer, por exemplo, o ácido nítrico mais o hidróxido de alumínio. É só no final a gente fazer o balanceamento da equação. Então, o que é que aconteceria aqui? No caso, um H com 3 OH. Eu não sei quanto é que vai ficar. No final a gente vê. A gente coloca aqui, ó, H2O e a mesma coisa, ó. Só que nesse caso, o que é que vai acontecer? O alumínio, ele é mais 3 aqui. E o NO3, ele é mais 1. Então, é aquela questão de formação do composto iônico. Então, eu vou ter aqui, vou colocar aqui embaixo. Al mais 3, mais NO3, mais 1. Então, mais 1 não, menos 1 no caso, né? Menos 1. Deixa eu botar aqui, menos 1. Então, esse 1 vem aqui para baixo do alumínio e esse 3 vem para baixo do NO3, formando o Al1, NO3, 3. Então, aqui o nitrato, né? Já que é nítrico, o ico vira o ato. Então, nitrato. Então, vira um nitrato de alumínio. NO3, 3. Tá? Então, aí o que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa balancear essa equação para finalizar essa parte aqui. De forma que vamos começar, né, utilizando aquela regrinha macho, né? Não sei se vocês estão lembrados. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Macho seria metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Correto? Então, quem é um metal aqui dessa reação? O alumínio. Só que se você observar, deixa eu apagar aqui os íons que eu coloquei para a gente não se confundir. Se você observar, o alumínio está com 1 no reagente, está com 1 no produto. Então, tá ok. A metal seria o nitrogênio. Ó, o nitrogênio aqui desse lado, ele está para... Deixa eu tirar esse parêntese aqui também para não confundir. O nitrogênio lá de cá está para 1, né? Está para 1 aqui, ó. E o Opa, está para 1. E o nitrogênio no final está para 3, porque esse 3 que está aqui fora multiplica o nitrogênio. Então tem que jogar um 3 aqui. Só que quando eu jogo um 3 aqui, eu modifico o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. Tá certo? Mas vamos lá. Já está balanceado o alumínio, já está balanceado o nitrogênio. Para a gente terminar, vamos para o hidrogênio. O hidrogênio está com 3 aqui, né? Tem 3 aqui. E aqui também tem 3. Então, o hidrogênio tem 6. Ó, 3 aqui, 3 aqui. O número aqui multiplicado por 2 dá 6, é o próprio 3. E por fim, o oxigênio. Teoricamente é para estar balanceado, né? Já que eu já coloquei praticamente todos os coeficientes. 3 vezes 3, 9. 10, 11, 12. 3 vezes 3, 9, 10, 11, 12. Então, ok, reação balanceada. O nosso produto aqui, ó, o nitrato de alumínio, tá, pessoal? Então, assim que a gente cria os nossos sais, tá bom? E como eu havia prometido, vou passar um tracinho aqui na nossa tela, colocando então as principais famílias dos oxiácidos, tá? Oxiácidos. Então vamos colocar as principais famílias. Primeira família que só tem um elemento, que é o H2CO3. Ó, quando eu só tenho um elemento, vamos só dar uma lembrada aqui. Eu tenho a nomenclatura ico, a nomenclatura oso. Em cima do ico nós temos a nomenclatura per-ico. E embaixo do oso nós temos a nomenclatura hipo-uso. Certo? Então a nomenclatura principal é essa aqui, ó. As outras nomenclaturas vêm a partir dela. Então, se só tem um elemento na família, eu vou começar com ela. Se só tem dois, eu vou começar com ela. E aí eu vou determinando. A família do carbono só tem um elemento, que é justamente o ácido carbono que tem, não é? E terminando com ico, vira o ácido carbônico. Ácido carbônico, só tem um elemento na família.
A família do enxofre, nós temos dois elementos, que é o H2SO4 e o H2SO3. Então eu tenho aqui, ó, se eu só tenho dois elementos, eu começo pelo principal e vou descendo por conta da quantidade de oxigênio. Então aqui eu tenho o ácido, vou colocar aqui AC, ácido sulfúrico, ok? E o ácido, vamos descendo aqui a quantidade de oxigênios, então sulfuroso. Outro elemento que só tem dois também é o nitrogênio. O nitrogênio, HNO3, HNO2. Então eu tenho ali, ó, o ácido nítrico, e eu tenho também o ácido nitroso. Ok, pessoal? Já a família do fósforo, vou colocar aqui ao lado, ó. Aqui é a família do carbono, aqui é a família do enxofre, aqui é a família do nitrogênio, agora a família do fósforo. A família do fósforo nós temos três elementos: H3PO4, H3PO3, H3PO2. É só a gente começar pelo ICO e a gente vai descendo na quantidade aqui da nomenclatura nos oxigênios. Então eu vou ficar assim, ó: ácido fosfórico, ácido fosforoso e por fim o ácido é só descer. Quem é que vem depois do fosforoso? Hipooso. Então vai ser o ácido hipofosforoso. Pessoal, e por fim, uma das famílias mais importantes e que sempre aparecem, porque ela tem quatro. Ela tem o HClO4, o HClO3, o HClO2 e o HClO, que é o O1, tá? Então, a gente, já que tem quatro, nós vamos fazer as quatro nomenclaturas, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, o ácido lá em cima, perclórico, ácido perclórico, ácido clórico. Já vi caindo demais a família do cloro, tá? Depois do ácido perclórico, nós vamos para o ácido cloroso. E por fim, o ácido hipocloroso. Então, pessoal, como havia prometido, reações e nomenclatura, tá bom? Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.